Olá, meus investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E aí, vocês sabem a diferença entre um fundo de papel e um fundo de tijolo? Então, se vocês querem saber a diferença e como funciona o fundo de tijolo, fica até o final desse vídeo que eu vou estar explicando tudinho para vocês. Mas antes, já deixa aquele like e se inscreve no meu canal. Juntos chegaremos a 600 inscritos, então vamos! Lembrando que esse canal não é só para mim, é para todos nós que estamos começando a investir, querendo sempre evoluir nos investimentos, saber aonde aplicar nosso dinheiro. Então, bora aí para mais um vídeo. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que é um fundo de tijolo. Vocês aí que já começaram a investir ou que estão começando, vocês sabem a diferença entre um fundo de papel e um fundo de tijolo? Qual que vocês acham mais seguro? Qual que vocês acham que é importante ter na carteira? Então a gente fica aí, diz aqui nos comentários que a gente vai comentar isso durante o vídeo. Então os fundos de tijolo, eles investem em imóveis físicos, tá, pessoal? Então a diferença entre o fundo de papel e o fundo de tijolo a gente vai ver no final. Mas para vocês entenderem, o tijolo, ele investe em imóveis físicos. Então, Carol, mas como assim físico? Então, o fundo de tijolo, ele investe em imóveis físicos? Para vocês entenderem, vou dar exemplo. Então, ele vai investir, tá? Em shoppings, em galpões logísticos, em escritório, em hospitais, universidades e supermercados. Então, é nesses imóveis físicos que ele investe, né? Que ele investe ali o seu patrimônio para, através desses patrimônios, né? Do aluguéis desses imóveis físicos, que eles vão distribuir nossos dividendos, tá? Então, a gente, como investidor, a gente lucra com o fundo de tijolo de duas formas. Não só através de dividendos, tá? Então, a gente também ganha em valorização de cotas. Então, além do dividendos que eu acabei de falar para vocês, né, que vem os aluguéis, deles vão distribuir uma porcentagem para os nossos dividendos e também tem a valorização, né? Porque como ele mexe com imóveis, os imóveis com o tempo ele faz o quê? Ele vai valorizar. Então a tendência da gente também ter essa valorização na nossa carteira, né? No nosso dividendo. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Para vocês poderem entender mais ainda. Imagine um shopping, tá? Que ele vai receber ali 10 milhões por mês de aluguel, tá? Após as despesas, né, desse fundo, a parte desse valor é distribuída aos investidores. Se você possui cotas do fundo, você recebe a sua parte proporcional. Então, através do mês, né, ali do aluguel que o shopping pagou para o fundo, ele vai separar ali uns pontos específicos para o fundo, né? Às vezes um caixa, as dívidas e uma porcentagem ele vai remanejar tudo para os seus cotistas. Então, se você tem 3, 4, 5, depende muito do valor de cotas que você tem. Então, isso que vai variar ali o valor, né, que você vai receber do fundo de tijolo. E eu quero explicar para vocês que não tem somente, tá, o fundo de tijolo de shopping, que nem eu expliquei, são vários segmentos, tá, que tem. Então vai ter ali o segmento de shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas, que é escritórios, se eu não me engano, a MRV, ele também tem bastante escritórios, né? Então também entra ali no fundo de tijolo, hospitais, educação e varejo. Então, sobre tudo isso, né, todos esses segmentos ali, pode ser um fundo de tijolo. Mas a gente que está começando a investir agora, eu vou falar para vocês que para mim é muito difícil escolher um investimento na minha carteira, né, um fundo imobiliário. Às vezes eu fico muito assim, eu quero ali investir no fundo de tijolo. Todos eles falam que, todos os fundos de tijolo é bom ter. Eles são aqueles fundos de ancoragem que fala, né? Alguns fundos, mas sabendo que a gente tem que sempre saber das vantagens. Será que tem vantagem de eu colocar um fundo de tijolo na minha carteira? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Então, qual é a vantagem de você ter um fundo de tijolo na sua carteira, né? Pode ter segmento de shopping, hospital, escola, escritórios, mas será que tem vantagem de você colocar na sua carteira? Essa não é a sua dúvida? Porque no começo também foi a minha dúvida. Então, qual é a vantagem? A vantagem é uma renda mensal, você vai ter um investimento mais acessível. Então, você vai lá, procura um fundo de tijolo, você vai lá,
consegue pela internet ali, você já consegue ver relatório, você consegue acompanhar o fundo para ver se é um fundo bom, se é um fundo que vai ser bom a longo prazo para você, se esse for o seu perfil de investidor, vai trazer mais diversificação para você, gestão profissional melhor, né? Mas são mais e sem preocupação com a manutenção do imóvel. Ele vai funcionar, pessoal, que nem você alugar uma casa. Então, para alugar uma casa, você tem que achar inquilino, você tem que fazer manutenção, se você tiver em vacância, no caso, se você tiver sem inquilino, você tem que achar um inquilino e tem que ser um inquilino bom, porque senão você vai estar no prejuízo. Você vai estar pagando aquele imóvel vai estar desocupado, ou a pessoa que você pôs ali no teu imóvel, ela não vai estar pagando o seu aluguel direito. Então, você vai acabar estando no prejuízo. E com o fundo de tijolo, você não tem esses problemas, né? Claro, você tem outros, mas esse problema de você ter que ir até a casa, achar um inquilino, isso é a gestão profissional do fundo. Então, é por isso que é muito bom a gente sempre estar acompanhando o fundo pelos relatórios, sempre estar vendo notícias, se o fundo anda bem ou não, se está tendo vacância ou não. Então, é por isso que é mais prático a gente acompanhar assim do que a gente ter ali. Claro, cada um tem seu perfil. Tem muitas pessoas que preferem ter aluguel, que alugam casas, então é muito do perfil, tá? Não tô falando que é errado você ter uma casa de aluguel, jamais, mas é a minha opinião, tá? E eu, como investidora, né, o meu perfil, eu investiria mais num fundo de tijolo do que eu ter ali uma casa para poder alugar. Mas o que eu quero dizer para vocês? Ah, Carol, então só tem vantagem. Então, se eu investir ali no fundo de tijolo, pronto, a minha carteira ela tá sem risco. Não, não tá sem risco. Como você tem um risco em alugar o seu imóvel, né, ali, que nem eu falei para vocês agora há pouco, procurar um inquilino, às vezes não são mal pagadores, ou você tá com o teu imóvel desocupado. Então, são riscos que você corre, e no fundo de tijolo você também corre riscos, tá? Então, os riscos são a vacância, que é a mesma coisa de você alugar uma casa. Às vezes ele tem ali um terreno, um galpão logístico e está desocupado. Então ele está tendo vacância. Isso prejudica a gente como investidor, tá? Quedas nos aluguéis. Então depende ali muito do mercado, da situação que a gente está, né? Crises econômicas, desvalorização das cotas e problemas de inquilinos. Que nem eu falei para vocês, como pode ter vacância no inquilino ali do aluguel da sua casa física, também pode ter no fundo de tijolo. Então, o fundo de tijolo também corre esse risco, mas a proporção é mínima, porque a maioria dos contratos são atípicos, ou seja, são a longo prazo. E o que acontece a longo prazo? Além de a pessoa sair do imóvel, tá? No caso ali, vamos supor, tem um galpão logístico. Ele não consegue pagar e saiu do galpão. Só que ele vai ter que pagar o aluguel até o fundo de tijolo achar outro inquilino. Então, essa é uma das vantagens, né? Ele é como se fosse uma garantia para o fundo não se prejudicar, tá? E coisas que a gente não consegue fazer se a gente tiver uma casa de aluguel. Não tem como a gente obrigar ali, se o inquilino saiu, né? Você não tem como ter esse aluguel até você colocar outro inquilino. E eu vou mostrar para vocês aqui qual é o ponto para você analisar um fundo de tijolo. Porque eu falo para vocês, quando você vai ler um relatório, ou você vai ali procurar no Investidor 10, ou vamos supor ali um fundo de tijolo, o GGRC1, você não consegue, você que está começando, você não sabe ver qual que é o ponto ali importante que você precisa ver. Você quer ver tudo, às vezes isso te embaralha, você não consegue ver se realmente é um fundo bom ou não, se tem vantagem de você ter na carteira ou não. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora os pontos, né, necessários para você ver se é um ponto bom ou não, tá? Que é como analisar ali um fundo de tijolo. Então, você vai ver a qualidade dos imóveis, a localização, conta muito. Se é num bairro que tem perto de porto, às vezes ali um galpão logístico. Então, galpão perto de um porto, então, né, ali já taxa de vacância. Então, se tem muita vacância, quer dizer que está sem aluguel. E se está sem aluguel, vai ter menos dinheiro e menos dividendos, tá? Então é isso que a gente precisa estar bem atento. Você que investe para ter dividendos em fundos imobiliários, então isso é uma das coisas que você tem
estar prestando muita atenção. A diversificação dos seus inquilinos, tá? Ele tem que estar bem diversificado. Ele não pode ter ali a maioria do portfólio dele sem pão de açúcar, sem galpão logístico. Então, ele tem que estar bem diversificado. Porque se alguma coisa acontecer ali no pão de açúcar e for a maior porcentagem do seu patrimônio, né, do seu portfólio, vai prejudicar você, vai prejudicar o fundo. E isso vai impactar muito quem? A gente, investidor. Tá? O dividend yield tem que estar bom para a gente poder receber mais dividendos. Então, é uma das coisas que você tem que estar bem atento. E os relatórios gerenciais. Tem que ser, não basta só ser relatório, você lá passar o pente fino no relatório. Ele tem que estar bem explicado. Ele tem que explicar como foi o mês, se realmente você está com vacância, o que os gestores estão fazendo, se tiver vacância, qual está sendo o plano de ação que a gestão do fundo está fazendo, né, para poder ali selecionar todos os problemas. O RI, a gente tem que estar bem, né? Quais foram as despesas do mês, se for melhor que o mês anterior, qual foi ali a quantidade de dividendos distribuído, se for inferior à do mês passado, ou está sendo melhor, mas por que está pagando mais do que o mês passado? Então, é isso que vocês têm que estar bem, né, ciente num relatório mensal. E tem que ser lido ali certinho, porque senão você acaba investindo por investir. E querendo ou não, é o teu dinheiro que está sendo investido ali. Se você apenas colocar, você vai acabar dando muito prejuízo e vai acabar perdendo dinheiro. Porque na carteira mal investida, você também se prejudica e você também perde dinheiro. Então, por isso que você tem que estudar, tá lendo relatório, sempre para acompanhar ali certinho o seu fundo de tijolo. Então, que nem eu prometido, eu vou explicar para vocês a diferença entre um fundo de tijolo e um fundo de papel. O fundo de tijolo, pessoal, não é nada mais que nada menos. Ele vai fazer o quê? Ele vai comprar imóveis, ele vai receber aluguéis e a renda depende muito da renda ligada ao mercado físico, tá? Ou seja, ele vai lá comprar um terreno, nesse terreno ele vai colocar um galpão logístico, vai vir uma empresa e vai pagar aluguel. E essa vai ser a renda do fundo de tijolo. Ele vai distribuir, né, os nossos dividendos, ali a porcentagem para o fundo através dos aluguéis. E o fundo de papel, pessoal, o que ele vai fazer? Ele compra CRI, tá? Se você, agora nesse vídeo eu não vou explicar para vocês o que é um CRI, mas o vídeo anterior, o que é um fundo de papel, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Vocês clicam aqui que eu vou estar explicando detalhadamente o que é um fundo de papel, tá? Então, ele vai comprar CRI, ele recebe juros e através desses juros, né, que ele ganha o seu dinheiro, tá? E a renda ligada ao mercado de crédito. Então, ele vai comprar um CRI e através desse CRI ele vai emprestar dinheiro. Então, por isso que normalmente o fundo de papel ele distribui quase 99% do que ele recebe de juros, tá? Então, pessoal, essa é a diferença entre os dois. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários. E aí, vocês têm bastante fundos de tijolo na carteira de vocês? Qual fundo de tijolo vocês têm? Então, deixa aqui nos comentários. Então, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal. E muito obrigado mesmo por mais um vídeo. E você está aqui junto comigo, vocês todos vocês se mandarem mensagem, eu vou estar respondendo todos vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo que será maravilhoso.